Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aí à nossa aula, né? Uma aula meio diferente hoje. A gente vai começar a trabalhar com a ideia da criação, da construção do nosso projeto, olhando para o back-end, olhando para a parte que vai ser a lógica da computação, a lógica computacional. Então a gente vai dar um passo atrás, a gente vai dar uma olhadinha ali no Python, em alguns conceitos básicos, mas já nesses conceitos básicos olhando aí para a entrega do nosso projeto, né? Então vocês podem acompanhar os slides juntamente com o vídeo, e aí nós temos os monitores, né? Que vão nos auxiliar, o Júlio e o André. Conforme vocês forem tendo dúvidas ali, a gente vai ajudando. Então, nessa semana, nós vamos trabalhar com semana um, a semana 2, né, aproveitando essas 4 aulas que nós temos, e vamos usar essas aulas para a gente começar a trabalhar, então, introduzindo aí o uso do Python como back-end para a construção do sistema do estacionamento. Nesse momento, a gente ainda não vai fazer conexão com o banco de dados, a gente vai usar um arquivo no formato CSV, que é como se fosse um arquivo do Excel, onde cada uma das colunas da planilha, elas vão ser divididas por um ponto e vírgula, né? Então, isso daí vai separando uma coluna da outra. Então, é um arquivo onde os valores são separados por vírgula, né? Então, é esse o modelo de base de dados que nós vamos usar nesse instante. Bem, então, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos... a nossa aula vai ser dada em vídeo e nós vamos, então, apresentar aí para vocês, sabendo que vocês já têm um conhecimento prévio ali básico de Python, né? E vamos usar associá-lo aí ao nosso back-end, ok? Bem, então vamos lá. O objetivo geral dessa semana, então, é capacitá-los de forma que vocês possam compreender o uso da lógica computacional, principalmente a linguagem Python, para resolver o problema, e o foco em ler os arquivos, manipular os dados que estejam no arquivo CSV. Então, esse daí vai ser o nosso foco nesse primeiro instante. Bem, é, nessa, nesse contexto, né, então vamos responder a seguinte pergunta. Para que serve o Python, né, no sentido do back-end? Por que, né, que ele vai ser usado no sentido do back-end? Vamos relembrar aí duas funções básicas de entrada e saída, o print e o input. O print para saída e o input para entrada. Então a gente vai retomar alguns pontos lá que nós vimos no primeiro bimestre, onde nós tínhamos que entender quais eram as variáveis de entrada e quais eram as variáveis de saídas do nosso projeto. Então nós vamos ter que retomar tudo isso daí. Nós vamos trabalhar com a ideia de variáveis, né? Que são onde nós vamos armazenar os nossos dados em memória, em tempo de execução, e a gente vai criar algum script hoje em Python, já associando a ideia do nosso projeto. Muito bem, eu vou sair um pouquinho da tela, né, para a gente conseguir ver melhor aí a apresentação. Então, muito bem. Então, entender o porquê do Python, o input e o print, compreender a lógica de entrada e saída e experimentar na prática esses contextos, né? Então, vamos lá. O Python, ele é uma linguagem de programação que, para nós que estamos começando, ela é bastante simples. Os comandos, a quantidade de palavras que tem que ser usada para ele resolver um determinado problema é bem menor do que você pegar uma linguagem mais complexa nesse sentido, como por exemplo o Python, ou desculpa, como por exemplo o Java, não o JavaScript, o Java. E quando a gente foi lá na visita técnica, lá na Ilotec, né, eles falaram que é a linguagem principal que eles usam lá. E aqui na nossa região é uma das linguagens mais utilizadas. Então,
O Java, ele tem para você fazer alguma coisa, você precisa escrever muito mais, né? Então isso daí acaba levando a uma certa dificuldade. Nós que estamos começando, é mais fácil fazer isso numa linguagem como o Python, que ela é mais direta, né? Então ela facilita mais. No caso da criação do nosso projeto, nós vamos ter aí o Python como a ferramenta de back-end. O que é a ferramenta de back-end? É aquela parte que não fica visível no sistema, não é a parte visual, então não são as telas, aquilo que vocês têm trabalhado ali com o professor Daniel no front-end, na introdução à programação, né? Ela é a parte que não fica visível, mas é a parte funcional. Funcional no sentido de ler os dados que vão entrar e sair, e através dessa linguagem de programação que nós vamos gerar os relatórios, relatórios que vão ser depois exibidos, que podem ser transformados em gráficos, que vão ser utilizados para fazer, por exemplo, as análises de dados. Então, tudo isso daí é feito e gerado através do back-end, né? E desculpa, o Python, como eu falei, ele vai ser utilizado pela simplicidade, por ele ser direto e por ele ser hoje uma das linguagens que mais cresce, que é mais utilizada, né? Então vem crescendo bastante, tem uma comunidade muito ativa. Se a gente quiser resolver alguma coisa, perguntar lá, então a gente tem uma comunidade de desenvolvedores que estão sempre trabalhando para o bom funcionamento do Java. Então, isso daí tudo faz com que essa linguagem seja uma das linguagens mais utilizadas hoje. Então, vale a pena aprender, vale a pena conhecer, embora na nossa região, né, não seja ainda a mais utilizada. Bem, então quem que utiliza Python do modo geral? Python hoje é uma das linguagens que ela é utilizada por grandes empresas, como por exemplo Google, Netflix, são exemplos de empresas que utilizam isso. E empresas que trabalham com uma quantidade de dados muito grande, cientistas, por exemplo, se você for trabalhar com uma empresa que trabalhe com dados biológicos, por exemplo, hoje nós estamos numa região ainda que é uma região muito forte na área da agricultura, né? Então, a maioria dos sistemas que trabalham para melhoria genética do plantio ou dos animais, tudo isso daí acaba utilizando o Python como uma ferramenta, pela facilidade, porque ele já tem uma série de ferramentas prontas para isso daí, que não precisa ser recriada, né? Ou aquilo que o pessoal chama de reinventar a roda. Então, o Python é muito utilizado em vários sistemas que vai trabalhar com recomendação e uma série de outras situações nesse sentido. O Python é uma ferramenta importante. Bem, agora vamos começar a pensar aí, né? Então, nós vamos começar a trabalhar com variáveis. O que são variáveis? Variáveis são espaços, né? Aqui ele está colocando como a ideia de caixinhas. Cada uma dessas caixinhas ou cada um desses espaços, eles têm um nome e esse nome representa alguma coisa, então ele tem que ser um nome representativo e ele serve para armazenar informações. Então, por exemplo, eu tenho ali uma variável chamada nome e eu atribuo para essa variável o nome de uma pessoa, né? Então, eu criei uma variável chamada nome e atribuí para essa variável o nome Erinaldo. Eu crio uma variável tipo usuário e eu atribuo para ela o tipo de usuário que o Erinaldo é. O Erinaldo é um aluno. Como é que a gente pode fazer isso efetivamente? Então agora a gente vai lá para o VS Code, né? Então quem não está com o VS Code aberto aí, já abre o VS Code. Temos que tomar muito cuidado porque quando a gente abrir o VS Code às vezes ele já está com, como é que se diz? Ele já está com um projeto ali aberto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que esse projeto não seja de alguém. Então a gente vai sempre olhar aqui. A minha recomendação é que quando a gente entre aqui no VS Code, a gente venha sempre aqui no File, aqui no menu principal,
e a gente vai numa opção que tem aqui embaixo, deixa eu sair aqui minha cara feia daqui de novo, vem aqui no File, aqui embaixo tem uma opção de, o meu já está fechado, né? Mas aqui onde está escrito Close Editor, Close Window, tem uma opção chamada Close Folder ou Fechar Pasta, tá? Que vocês vão ver aqui. O meu não está aparecendo porque ele já está fechado, né? Mas se não tiver aqui, é importante com que vocês vão até ali, né? E vejam se essa opção está aparecendo, tá? Bem, feito isso daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no File ou aqui no Arquivo e vamos abrir um espaço que vai ser o nosso espaço de trabalho. Então, a gente vai vir aqui no Open Folder. Eu vou aqui na minha unidade C, eu vou criar aqui, o meu não está aparecendo a janelinha aí, peraí. Como é que eu faço para mudar aqui? Mas não tem problema. É só você vai vir aqui no File, vamos lá de novo, File, Open Folder, e aí você vai escolher a pasta que você quiser. Eu, aqui no caso, eu vou na unidade C, no disco local C, eu vou criar uma nova pasta lá dentro, eu vou chamar ela de projeto. Ou, se você quiser, você pode criar também uma pasta chamada subsequente. Eu vou criar aqui uma pasta chamada subsequente. Em vez de projeto, eu vou criar lá subsequente. E depois eu vou clicar no botão selecionar, né? No momento que eu cliquei no botão selecionar, ele abriu aqui a pasta subsequente, né? Então já está aparecendo aqui do lado. E aqui, quando você vem aqui, tem alguns botõezinhos aqui, né? O primeiro botão aqui é o botão para você criar um novo arquivo. Então, venho nele aqui, crio um novo arquivo para a gente trabalhar, né? Esse novo arquivo aqui, eu vou chamar ele de aula1.py. Eu vou tocando aqui, mas vocês aí podem ter o controle, né, do vídeo. Correu alguma coisa, ficou muito rápido, vai lá, para. Eu vou aumentar aqui o tamanho para ficar melhor para vocês enxergarem aí, né? Se mesmo assim ficar ruim, vocês têm um acesso ao vídeo, né? Então vocês podem acessar ele aí individualmente, sem som, porque senão fica com muito barulho e aí acaba atrapalhando, né? Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui dentro desse arquivo aquelas duas variáveis. Então eu vou vir aqui, vou digitar nome. Nome é o nome da minha variável e aqui eu vou atribuir a ela o conteúdo Erinaldo, certo? O outro aqui era o tipo usuário, né? Então eu venho aqui e vou colocar tipo underline usuário, lembrando que sempre o nome de uma variável, ela não pode ter espaço, ela não pode ter acento e também não pode utilizar palavras reservadas. Como nós estamos trabalhando só com texto, né? Então essas palavras reservadas, elas vão o conteúdo dessas variáveis, elas são textos. Então, como é que eu sei que é texto? Porque vai entre aspas, né? Tudo aquilo que é texto vai entre aspas, certo? Seja uma palavra, seja mais de uma palavra, vai sempre entre aspas aí. Ok? Muito bem. Então, nós já fizemos aí, colocamos, né, exatamente como no nosso modelinho. Se alguém tiver dúvida, chama aí para o vídeo, chama os nossos monitores aí, para eles auxiliarem vocês, olhem para o colega do lado. É importante que durante a aula vocês não tenham, né, durante esse momento, vocês não tenham aí receio nem vergonha de perguntar, tá? Então vamos lá, gente, vamos tocando aqui a ideia. Já fizemos então a primeira parte, entendemos ali o que é a ideia e como é que a gente faria para declarar a variável tipo veículo, né? Então fica aí um exercício para vocês fazerem. Se quiserem parar agora nesse momento o vídeo, é a hora. Para o vídeo agora, cria e depois testa. Vê se está dando certo. Então a variável é chamada tipo veículo e nós vamos adicionar
um valor para ela. Pensa e faz aí, tá? Para então o vídeo agora para fazer rapidinho. Bem, voltando aqui então, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou colocar aqui tipo veículo e vou adicionar o tipo dele, que é o tipo carro. Então eu vou vir aqui, né? E vou colocar aqui no nosso texto, né? Então eu vou vir aqui e colocar o tipo veículo, que é o veículo carro. Ali, você viu no exercício que ele pede, que eu vou dar um Ctrl S para salvar, né? Sempre que você der um Ctrl, sempre que aparecer uma bolinha branca aqui, não sei se você reparou, qualquer coisa volta um pouquinho no vídeo, tinha uma bolinha branca aqui. Para você salvar, é só você pressionar a tecla Ctrl S. Agora, veja bem, veja que coisa interessante. Você pode chegar aqui e, e exibir na tela essas informações. Se você estiver observando, ali embaixo tem um print, né, onde você coloca o nome, o tipo do usuário, o tipo do veículo. Então você pode dar um print colocando todas essas informações. Vamos dar uma olhadinha então como é que a gente faz isso daí. Então, a gente vai vir aqui, vamos colocar aqui print, e aí nós vamos colocar, abre parênteses, e aí nós vamos colocar o nome das variáveis. Cada uma das variáveis, nós vamos colocar ela separada por vírgula. Então, nome, tipo, usuário, e a última aqui, que é o tipo veículo. Certo? Então, coloquei aqui print, que é um comando de saída, tá? E as variáveis. Olha lá, a bolinha branca ficou aqui de novo, onde está aparecendo o xizinho aqui, né? É a bolinha branca, eu vou dar um seguro a tecla Ctrl, aperto a tecla S, ele salva. Vou vir aqui no Play para executar e ele vai abrir o terminal aqui para mim e ele vai exibir lá, ele, Erinaldo, aluno e carro, certo? Essa daí vai ser então a informação, certo? Eu posso, inclusive, chegar aqui e fazer algumas alterações, como por exemplo, posso colocar aqui, colocar primeiro aqui o tipo do usuário, aí eu vou colocar uma vírgula, vou abrir aspas, vou colocar 2 pontos, vou fechar as aspas aqui, vou colocar o nome, que já está lá, e aqui, nesse daqui, eu vou colocar um outro texto. É proprietário de um. Aqui pode ser um ou uma, né? Então, dependendo, então eu vou colocar os dois aqui. Deixa eu só agora dar uma diminuidinha para você ver ele inteiro aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Tipo do usuário, 2 pontos, nome, é proprietário de um ou de uma e vai colocar lá. Na hora que eu vier aqui, vou dar um Ctrl S para salvar. Na hora que eu mandar ele executar novamente, ó, o que, que vai aparecer aqui, ó. Dou um play aqui, vai aparecer, ó, aluno Erinaldo é proprietário de um carro. Então eu posso mudar e concatenar. O que, que é concatenar? Posso juntar a esse texto outra, desculpa, outras informações. Então eu posso manipular ali as informações que vão aparecer aqui, certo? Então eu só fiz uma mudança em relação ali ao que está posto, ok? Muito bem. Se até aqui tiver ok, tiver entendendo, se não, dá uma paradinha, volta no vídeo, se tiver algum questionamento, tá? Porque como eu não estou aí presencialmente, então não consigo parar, mas aí dá uma paradinha, todo mundo pensa junto, um vai ajudando o outro, vocês vão aprendendo de forma comunitária agora, tá? Então vamos ver lá, vamos ver o que que dá. Muito bem, fizemos então essa parte e agora então a gente vai seguindo aí, vamos prosseguindo aí nos nossos estudos. O que que nós vimos? O input e o print. Nós vimos até agora o print. O print é a saída, ele vai mostrar alguma coisa na tela. Agora, o que que nós queremos? Nós queremos o input, nós queremos
colocar alguma coisa dentro do nosso código. Então, o que que acontece? No outro eu colocava nome e atribuía um nome específico para a pessoa. Ou era Erinaldo, ou era Maria, né? Ou era Júlio, ou era André. Eu colocava um nome que estava lá. O que que vai acontecer agora? Eu vou escrever um outro código, ou o mesmo código, pode ser o mesmo código alterando, onde agora eu vou solicitar com que a pessoa informe esse nome, né? Isso daí vai permitir com que o meu código, o meu programa seja muito mais dinâmico, né? Então, nós vamos agora fazer dessa forma, nós vamos solicitar e o usuário vai colocar lá as informações. Então, eu vou pegar o mesmo código, tá? A gente não precisa fazer um outro código, não. Pode aproveitar o mesmo código para a gente ir fazendo. Como é que vai funcionar, então, aqui? Ligeiramente, a gente vai ter uma alteração. Se ficar muito complexo ali, dá uma paradinha, vê como que ficou e aí volta, tá? Então, aqui eu vou colocar um input e aqui eu vou, ao invés de colocar o nome Rinaldo já direto, eu vou colocar uma mensagem, onde nessa mensagem eu vou pedir para que o usuário do meu sistema informe o nome, né? Então eu vou colocar aqui, informe o nome. Vou deixar aqui um espacinho para a pessoa digitar o nome. Na mesma situação, né, a gente vai ver aqui, além do nome, eu vou pedir também com que digite o tipo de usuário, né? Então, vou pedir aqui para que ele informe o tipo de usuário. Então, eu vou colocar um input aqui, vou apagar, vou colocar um input. Se aparecer alguma coisa, só pressionar a tecla ESC para sumir, né? Então, aqui eu vou pedir para indicar, né? Indique se é aluno, professor, acho que tem mais alguma coisa lá, não me lembro. O que tem lá no outro? Aluno, professor ou funcionário. Então, eu vou colocar aqui, aluno, professor ou funcionário. Aqui, entre aspas, pessoal, pode ter acento, não tem problema nenhum, tá? Não pode ter acento no nome de variável. Vou dar uma diminuidinha aqui para você ver o texto todo na tela, tá? Então, tá lá, aparecendo aqui. Indique se é aluno, professor ou funcionário. Nesse instante, a gente não está testando, né? Porque ele pode colocar outra coisa, né? Pode colocar qualquer coisa que ele colocar ali vai servir. A gente não está testando. A gente vai testar isso mais para frente para garantir que esteja certo. E agora aqui nós vamos pedir para ele informar também o tipo de veículo, né? Aqui, ó lá. Para ele indicar... Ah, não. Aqui ainda não pediu o veículo. Aqui só pediu os dois. Então, eu vou colocar aqui no código um comentário, né? Essa linha aqui ela vai deixar de existir. A linha 3, que hoje está mostrando o tipo de veículo, ela vai ficar aparecendo ali, só que ela não vai ser compilada, não vai ser interpretada pelo código, né? Ela vai estar ali, mas ela não vai ser lida como um código. Então, eu vou colocar esse hashtag. Esse hashtag ali faz com que a minha linha ela exista, mas ao mesmo tempo ela não seja executada, certo? E aqui eu vou mudar o texto, né? Aqui no texto, ele pede aqui na apresentação, vamos dar uma olhada lá, que apareça olá, aparece o nome do usuário e apareça também o tipo de usuário que ele é. Então, nós vamos fazer esse tipo de código aqui. Então, nós vamos colocar lá. Tudo que é texto vai entre aspas, então o olá vai entre aspas aqui. Depois do olá, eu vou colocar aqui uma variável, que vai ser a variável nome. Vou separando cada variável por vírgula. Cada pedacinho eu vou colocando lá. Aqui eu vou colocar um outro aspas. Vou colocar aqui um sinalzinho aqui separando. E aqui eu vou dizer tipo de usuário. Tipo de usuário. E aqui eu vou colocar a variável tipo usuário. Então tá lá. Vai aparecer olá.
concatenado com o nome é o nome que eu vou digitar aqui, que eu não sei qual que é ainda, e o tipo de usuário dele. Então vai aparecer essas informações. Vamos ver como é que funciona isso daqui, né? Vou aumentar aqui o tamanho para a gente ver um pouquinho maior. Vou executar aqui novamente. Vou clicar aqui no play. Aparece aqui, ó. Se você reparar aqui embaixo apareceu informe o nome. Então eu vou colocar lá Erinaldo. Vou pressionar a tecla Enter. Ele pede, indique se é aluno, professor ou funcionário. Vou colocar aqui professor. Então, olá Erinaldo, tipo de usuário professor. Então vai aparecer esta informação lá no nosso código. Então agora é hora de você chegar lá e fazer. Muito bem. Agora, né, na sequência aqui, vamos fazer um exercício prático. Nós vamos criar um arquivo chamado cadastro de usuário.py com os comandos que nós fizemos lá e nós vamos testar esse usuário. Então vocês vão testar o do colega aí, né? Os monitores vão auxiliar vocês para que vocês possam. Quer colocar mais informações? Vamos pensar quais outras informações de entrada eu precisaria para esse sistema. Eu precisaria saber, por exemplo, a placa do veículo, né? Poderia querer saber a data de entrada, a data em que foi feito o cadastro. Então, poderia colocar outras informações ali. Todas as informações que vocês acharem relevantes, vocês vão preencher ali nesse cadastro. E aí eu quero que vocês discutam entre vocês também para verificar se tá ok, né? Então vocês vão colocar as informações, vão testar, né? Então, além dessas duas, né, nós colocamos lá o nome e o tipo do usuário. Além disso daí, quais outras informações que nós vamos colocar? Então, dá uma paradinha no vídeo, vamos dar um tempinho aí para vocês fazerem um tempinho de uns 5 minutos, né, para vocês aproveitarem ali o código, fazerem, executarem e trocarem entre vocês. E aí a gente vai tocar aqui na sequência. Bem, como eu não consigo, não posso ficar parado, o vídeo vai tocando aqui, né? Então, o que nós temos que pensar ali? Pensar na questão do sistema, né? Imagine que o segurança precise cadastrar a entrada de um veículo, né? Então, como ele poderia usar um sistema simples para começar a fazer esse cadastro? Então, que informações de forma simples precisaria ter ali? Então, esse daí é um ponto importante que já tem relação com o sistema e que vocês têm que resolver. Então, um ponto que a gente precisa pensar aqui é no dia que vocês fizeram as apresentações, cada um tinha um sistema diferenciado lá, né? Tinha uma necessidade diferente, coisa e tal. O que acontece? A questão do sistema, ela continua tendo os mesmos requisitos, os requisitos comuns, que é cadastrar o novo veículo, cadastrar as entradas, cadastrar as saídas. Então, essas situações, elas são comuns, independente da forma como o teu sistema vai funcionar, se ele vai funcionar de forma automatizada ou não. Então, independente disso, essa parte é comum. Então, a gente mantém ela lá. Então, aqui, ó, pensando lá minimamente, né? Pensamos aqui na placa, no nome e no tipo de veículo. Então, esse daqui seria um sisteminha simples, onde você teria que informar essas situações e, né, sempre que você informa essas situações, você gera uma saída. Então, essa saída vai mostrar lá um print que vai conter essa saída. Vamos então só dar uma olhadinha aqui. É a placa, né, a placa do carro, do veículo, o nome da pessoa, o nome do condutor e o tipo de veículo. Então, como é que a gente faria isso daqui? Então, ele pede, não pede para dar um nome, né? Cadastro de usuário. Então, vamos manter esse nome, cadastro de usuário aqui. Eu vou fazer um novo arquivo. Então, nós temos o aula 1, né?
a gente vai ter um novo arquivo aqui. Vou criar aqui só para não ficar muito poluída. Eu vou colocar lá cadastro.py, cadastro.py. Vou diminuir só um pouquinho aqui. Então, o primeiro dado era a placa. Aqui eu vou colocar um input solicitando que digite a placa do veículo. Vou dar um espacinho aqui. O outro vai ser o nome. Eu vou pedir para informar o nome do condutor. Então, vou colocar aqui um texto, informe nome do condutor. A última aqui era o tipo de veículo, tipo veículo. E aqui a mesma coisa, eu vou colocar um outro input, onde eu vou solicitar que informe o tipo de veículo, né? Lembrando que entre aspas pode ter acento. E agora eu vou fazer um print, onde vai exibir todas essas informações aqui. Eu vou colocar mais uma informação mais ou menos assim. Nome, vai aparecer o nome da pessoa. Condutor ou condutora, eu vou colocar ali para os dois. Condutor ou condutora de, vou fechar aspas. Aí eu vou colocar o carro, né, o tipo veículo. Estou fazendo de um jeito diferente, às vezes até do que está lá no material, tá? Tipo veículo, e aqui eu vou colocar aqui com placa, e aqui eu vou colocar a informação da placa. Então vou vir aqui e vou colocar a última informação, que é a informação da placa, beleza? Então tá lá. Vamos ver aqui se funcionou direitinho. Vamos executar aqui. Digite a placa. XBX. Opa. Colocando um cara errado, olha lá. Ixi. XBX 4A 32. Então, coloquei lá a placa. Esse veículo aqui, o nome do condutor é Serafim. E esse daqui é uma moto. Então, coloquei lá. Então, aparecer Serafim é condutor de moto com placa. E aí eu monto do jeito que eu achar interessante que ele fique lá. Ok? Então, dá um tempinho aí para vocês também preencherem, né? Montarem ali, alterando ali dentro desse sentido, né? Vamos ver lá para vocês fazerem. Fez, vamos para frente. Bem, agora nós estamos aí caminhando para o final da nossa jornada de hoje, né? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aí aprender um pouquinho, né? Relembrado algumas coisas, porque na quinta-feira tem mais, aí tem 3 aulas, a gente vai trabalhar nessas 3 aulas para a gente avançar bastante no sentido de ler o nosso arquivo CSV, acredito que seja uma coisa nova para vocês ali. E aqui tem um quiz. Eu sugeri que esse quiz ele tem um valor de 3 pontos, né? Então ele tem 3 questões lá. Tem 3 questõezinhas da aula de hoje. Quero ver se vocês aprenderam essas aulas, né? Aprenderam esses conceitos na aula de hoje e que vocês possam responder aí esse quiz. Tá certo? Pessoal, hoje então nós encerramos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Quero agradecer aí a disponibilidade do Júlio, a disponibilidade do André em colaborar com a nossa aula. Tá bom? Um abraço, bons estudos e quinta-feira tem mais, tá bom? Até lá, tchau, tchau.